noite, depois das emoções contraditórias da Liga dos Campeões, a meio da semana, está de regresso a Liga Portuguesa, estão de regresso as cores e o ambiente da Liga Portuguesa. Jogo de abertura no estádio do Restelo, Belenenses e Braga em oposição, duas equipas com percursos diferentes no campeonato. O Braga, que é nesta altura terceiro classificado, mais abaixo, muito mais abaixo o Belenenses, nesta altura também, com um jogo a menos que o Braga, no 10º lugar do campeonato, revelando estas duas equipas também sinais que são entre si contraditórios em relação ao percurso de ambas no campeonato. O Belenenses, que tem revelado algumas dificuldades, algum desconforto mesmo nos jogos em casa. Exemplo disso, o último jogo aqui realizado diante da União de Leiria e que de facto terminou com a derrota do Belenenses. Pelo contrário, o Braga é fora de casa que sente mais dificuldades, é uma equipa que assim que sai de casa o Braga revela talvez fragilidades que até esta altura ainda não puderam ser vistas, pelo menos de forma constante, sempre que joga na pedreira de Braga. O Sporting de Braga chega a este encontro no estádio do Restelo, então no terceiro lugar do campeonato, logo atrás de Futebol Clube do Porto e de Sporting. Aqui fazemos também um pouco a retrospectiva do que aconteceu nos últimos 5 anos entre estas duas equipas, sempre que estas duas equipas se cruzaram aqui mesmo no estádio do Restelo, com uma estatística de especial significado, já que não há vantagem de nenhuma destas equipas nos últimos 5 anos nos jogos em que se enfrentaram aqui no estádio do Restelo. 2 vitórias para o Belenenses, 2 vitórias para o Braga e apenas um empate. Isto é suficientemente indicativo do equilíbrio que sobressai dos jogos que estas duas equipas realizam no estádio do Restelo. Daqui a pouco então vamos colocar ainda mais elementos que importa saber antes do início da partida na rampa de lançamento deste jogo. Por agora faço mais um curto intervalo e daqui a pouco então, logo a seguir, estaremos de regresso para a reportagem eventualmente possível e para os comentários do Rui Águas a este jogo. É o jogo de abertura da 13ª jornada do campeonato. Até já. Trazemos de volta as imagens a partir do estádio do Restelo, imediatamente espreito a possibilidade de reportagem com o repórter Pedro Ricardo Martins. Boa noite, Zé. Para já, as equipas ainda estão no túnel de acesso a este relevado com o árbitro Lucílio Batista. Já chegaram os suplentes da equipa do Belenenses, que se vão encaminhando para o banco de suplentes. Sobe nesta altura o técnico da equipa do Belenenses, Jorge Jesus, que aguarda vai regressar aos balneários. Jorge Jesus, que aguardava pela chegada da sua equipa. Também o trio de arbitragem já preparado, só falta mesmo a equipa do Sporting Braga. Está, portanto, iminente a entrada das duas equipas, aliás, 3 equipas, se contarmos também com a de arbitragem, chefiada por Lucílio Batista. Portanto, iminente a entrada das equipas em campo para que, então, depois possamos dar início a este encontro que abre a 13ª jornada da Liga Portuguesa. O Belenenses com este elenco inicial escolhido por Jorge Jesus, Costinha, Rodrigo Alvim, Rubem Amorim, Sandro Gaúcho, Silas, José Pedro, Rolando, Gaspar, Nivaldo, Cândido Costa e Dadi. Olhando para este 11 inicial e olhando também de um modo comparativo com a equipa que iniciou na última jornada um jogo que o Belenenses justamente venceu e fora de casa, revelam-se aqui algumas novidades na equipa inicial. Este o modo como provavelmente a equipa se arrumará em campo, mas daqui a pouco pronunciar-se-á sobre aspectos táticos do jogo e mais detalhadamente o Rui Águas, comentador da Sport TV. Por agora, olhemos também a equipa inicial do Braga, também com algumas novidades, desde logo a inclusão de Marcel na equipa titular. Começando pela baliza Paulo Santos, depois defesas Ney, é um dos defesas
cumpre hoje aqui o 100º jogo na Liga Portuguesa. Ainda João Pinto, Carlos Fernandes, Vender, Freixo, Luís Filipe, Ricardo Chaves, Irineu, Marcelo e Vandinho. Também a distribuição da equipa do Braga em campo provavelmente será muito próxima daquilo que estamos agora a ver em grafismo Rui Águas. O que é certo é que de um lado e do outro surpresas, talvez as inclusões de Marcelo de início na equipa do Braga. Sabia-se que antecipadamente que Paulo Jorge na defesa do Braga também não iria poder jogar, porque nesta altura está a recuperar de uma lesão. Também do lado do Belenenses, digamos que Jorge Jesus finalmente começa a estabilizar, sobretudo em alguns jogadores, naquilo a que definiremos como o tronco desta equipa do Belenenses, aparentemente está encontrado por Jorge Jesus. Sim, por parte do Braga era esperado realmente a substituição de Paulo Jorge por Irineu. Já Marcelo é uma novidade depois de um período enfim, em que não pôde, por questões disciplinares, e se prenderam com uma entrevista com as queixas que assumiu publicamente em relação às opções do seu treinador. De resto, enfim, em relação ao Braga e taticamente, alguma curiosidade em relação ao processo que vai desenvolver, se o 4-3-3, se o 4-4-2, se João Pinto integrando um lugar mais recuado ou fazendo dupla mais assumida com o Marcelo na frente. Do lado do Belenenses, com certeza que o sistema se manterá de 4-4-2. Lógico, de resto, a partir da vitória que cimentou, consolidou um pouco mais a equipa da casa na tabela classificativa. Do lado do Sporting de Braga, a oportunidade para Rogério Gonçalves acumular aqui mais uma vitória. A entrada, de facto, derrompante de Rogério Gonçalves como novo treinador do Sporting de Braga, assim que substituiu Carlos Carvalhal. 3 jogos, 3 vitórias consecutivas é até o momento o registro deste novo Sporting de Braga de Rogério Gonçalves. Aqui num teste talvez difícil, o Belenenses tem de facto a qualidade suficiente para significar um teste suficientemente credível à atual capacidade do Sporting de Braga, mas que de algum modo está também bem expressa nessas 3 vitórias consecutivas no campeonato, os 3 primeiros jogos do Sporting de Braga de Rogério Gonçalves. Rogério Gonçalves falou, e bem, quando chegou ao Braga, que era importante manter o que estava bem. E o Braga não deixava de estar bem na altura em que foi operada a substituição ou a troca de treinadores. Uma equipa sólida, uma equipa com um percurso regular, e que o Rogério Gonçalves teve a sensatez de manter tal como encontrou, evidentemente mudando isto ou aquilo no seu processo de trabalho, como qualquer treinador faria, mas em termos de práticos, a equipa tem-se apresentado como nós a conhecemos. Tudo se prepara então para o início da partida no estádio do Restelo. Com uma nota, José Marinho, Carlos Cândido Costa foi agradecer uma tarja que os adeptos bracarenses colocaram nas bancadas, a dizer que estará sempre no coração deles. Cândido Costa foi lá e foi agradecer aos adeptos da equipa do Sporting Braga, um gesto bonito por parte dos adeptos minhotos. Então começa bem o jogo. Silas. Sandro Gaúcho. Gaspar. O improvisado lateral direito do Belenenses, não é de agora, é uma situação que sobra de uma utilização nesta posição de há 2 ou 3 jornadas atrás. Um jogador que já fez também em tempos de lateral esquerdo, normalmente central, embora alto, um jogador com muito razoável mobilidade, daí que se possa adaptar a lugares onde a velocidade é mais pedida, digamos assim. Reposição agora para Carlos Fernandes.
Bender. A bola agora muda de mãos. Gaspar. Luís Filipe. João Pinto. Carlos Fernandes. Bender. Freixo. Relação ao Braga por perceber ainda a posição de Freixo. Para se poder fazer. Agora Silas. Campo aberto para materializar aqui o primeiro golo e está 1-0 para o Belenenses. Contra-ataque fulminante do Belenenses. Estudou mal a situação o Irineu, precipitou-se na abordagem à bola. O que é certo é que a bola depois acabou por sobrevoar o defesa brasileiro e com isso o Silas depois disparou completamente, descolou completamente do defesa do Braga. E com classe acaba por materializar em golo esta primeira oportunidade que, entretanto, se ofereceu à equipa do Belenenses. Também com alguma sorte. Paulo Santos ainda toca na bola antes dela entrar na baliza e depois foi um enorme festejo de Silas, sozinho, porque no sítio onde ele foi festejar não há simplesmente adeptos. Mérito na desmarcação de Silas, no passe longo também, desconcentração evidente de Irineu e incapacidade também da recuperação ante a recepção de Silas, que depois ainda dá mais um toque na bola, teve tempo realmente para tudo, para preparar a finalização e encostou bem, embora Paulo Santos ainda tivesse tocado na bola, seria difícil evitar que ela entrasse. A saída rápida para o ataque que apanha o Braga adiantado, a sua defesa bem subida e o aproveitamento ótimo de Silas a explorar o espaço nas costas de Irineu. Ao terceiro minuto, Silas é o primeiro jogador a mexer no marcador. Dadi. Começo prometedor para o Belenenses, que, como falaste no início, é uma equipa que tem tido grandes dificuldades, quer em marcar golos, quer em fazê-los em sua própria casa. E a partir daqui pode também agora sobressair, ou pelo menos estão aparentemente criadas as condições para que o Belenenses possa eventualmente revelar aqui uma vez mais neste jogo aquele que é um dos aspectos em que mais tem sobressaído, salvo erro, a segunda melhor defesa do campeonato. Exato. A segunda melhor defesa com o Sporting. Vandinho. Marcel. Ainda Vandinho. Ricardo Chaves. Ele que substitui Andrés Madrid na equipa do Braga. São 5 os lesionados na equipa de Rogério Gonçalves: Paulo Jorge, Maciel, Cezinha, David e, claro, Andrés Madrid. A equipa do Belenenses, apenas 3, são eles Romeu, Fernando e Djurdjevic, isto para além do guarda-redes Marco Aurélio. Falta claramente nesta equipa do Braga, independentemente do que vier a suceder neste jogo, um jogador que é absolutamente preponderante, sobretudo no meio campo, Andrés Madrid. De dizer que em relação a Andrés Madrid para o ano há mais, porque de facto já não será este ano civil, que o jogador argentino retomará o contacto com o 11 inicial do Braga. Um jogador precioso, uma figura obrigatória nestas últimas épocas e nos êxitos que o Braga conseguiu, e é evidentemente uma falta importante nesta estrutura. Luís Filipe. Vandinho.
em relação aos esquemas que as duas equipas adotam. Freixo é um médio interior esquerdo na equipa do Braga, que com Ricardo Chaves e Vandinho controlam a zona interior do terreno em termos defensivos. João Pinto próximo de Marcel, sem se assumir como ponta de lança, mas muito perto de Marcel na zona central. Vender na esquerda e Luís Filipe jogando mais avançado, tendo em conta que o Belenenses não joga com médio ala esquerdo. A parte do Belenenses é aquilo que vem sendo habitual. Silas muito perto do ponta de lança de Adi, José Pedro sendo o homem do meio campo mais avançado, sendo Gaúcho aquele que faz as compensações mais atrás. João Pinto. Silas. O jogo direto a conseguir sintonia com Silas no lance do golo e neste segundo lance. Só que o Silas agora teve que fazer um enorme compasso de espera, não tinha ninguém na área, só passado uns 10 segundos é que apareceu o Dadi e foi para lá que ele tentou colocar a bola. Basta rolando. Zé Pedro. Bem jogado por Rubem Amorim. Dadi. Desdobra-se bem a equipa do Belenenses. Silas. Define mal. Define mal, mas a opção única normalmente o alvo, sendo o alvo das saídas para o ataque, quer no lado direito, quer no lado esquerdo, procura ter uma posição que lhe permita prosseguir ou iniciar as jogadas de ataque do Belenenses. Dadi. Descoordenação agora com Rubem Amorim. Pediu o passe ao contrário por parte do Dadi. Gaspar. Cândido Costa. Sandro Gaúcho. Vender. Marcel. Inesperadamente no 11 inicial do Braga. Com certeza com vontade e motivação para regressar às boas exibições. Por outro lado, é um jogador cuja estrutura pede jogos, pede rotina. É um jogador com algum peso e que nesta ausência de vários jogos terá perdido com certeza algum ritmo. Vamos ver como é que consegue lidar com essa falta de jogo recente. Obstrução de Gaspar. A Vender. Praticamente 10 minutos de jogo. O Belenenses vence por 1-0. Golo de Silas. Marcel. Rolando. Freixo. Rodrigo Alvim. Dadi. Cândido Costa. Zé Pedro. É o homem-bomba do Belenenses. Zé Pedro. Mas este remate saiu com o pé direito. De qualquer modo, louvar a prontidão com que rematou. Está de frente para a baliza, não está demasiadamente longe para o tentar. O facto de ser canhoto realmente é um óbvio para José Pedro, mas tentar não lhe fica mal. Já foi este campeonato a cura para algumas dores de cabeça de Jorge Jesus. E é o melhor marcador dos Belenenses. 3 golos marcados. Rolando.
Silas. Nivaldo. Luís Filipe. Bola não chega a João Pinto. Sandro Gaúcho. Braga procurando elaborar mais o seu jogo, saindo a jogar. Uma opção diferente daquela que o Belenenses tem usado. Normalmente quando ganha tenta descobrir alguém na frente e jogar imediatamente de uma maneira mais longa, mais direta. Luís Filipe. Pontapé de canto para o Braga. E se ainda há pouco Cândido Costa foi brindado com uma tarja por parte dos adeptos do Sporting Braga, já Carlos Fernandes foi assobiado. Cada vez que toca na bola, o lateral esquerdo é muito assobiado pelos adeptos do Belenenses. João Pinto. Bandinho. A elaboração do jogo do Braga não se expressa apenas no desenho, no desenho das jogadas que até o momento se verificam do lado do Braga. Começa desde logo também na forma como a equipa se posiciona em campo. Mais elaborado, recorrendo, por exemplo, à flutuação posicional de vários jogadores, entre os quais Luís Filipe. Percebe-se em relação ao esquema que o Belenenses tem apresentado, 4 médios, a tentativa de Rogério Gonçalves de equilibrar a situação meio campo. Daí que tenha colocado os 3 jogadores que referimos, Freixou, Chaves e Bandinho, e subindo Luís Filipe na ala, que dá os mesmos 4 homens. Evidentemente que neste caso e no caso particular do golo sofrido, a velocidade de Luís Filipe teria dado jeito na cobertura a Irineu, mas são situações que acontecem, que não são, ou podem não ser diretamente ligadas. No fundo a situação do gol prende-se com a desconcentração de um jogador que tem que se posicionar de maneira diferente numa situação daquela. Aliás, nessa jogada é bom notar que após uma perda de bola ainda no meio campo do Belenenses, digamos que o Braga aí apenas iniciava também os trabalhos de reconstrução da sua defesa. Então, a tal questão de rapidamente mudar os processos ofensivos, a equipa ataca e quando perde a bola imediatamente o sentimento tem que ser oposto, virado imediatamente para a colocação e para a recuperação da bola. Jorge Jesus chamou Rodrigo Alvim, a ordem é colocar a bola ao segundo poste. A ordem pode ser essa. Ainda Cândido Costa. É um ressalto, mas Cândido Costa faz muito bem este tipo de recepções, orientando a recepção num toque e, como acontece nesta jogada, retirando imediatamente o seu adversário do caminho. E a reação de Jorge Jesus foi mesmo um encolher de ombros do género, o que é que eu posso dizer mais? Não há muito que o treinador possa dizer no campo. Pode, durante a semana, tentar mecanizar e tentar instruir os seus jogadores no jogo, a não ser ao intervalo, as coisas são muito difíceis de transmitir. Mas este não é o tipo de jogadas que são, ou pelo menos deviam ser, definidas em treino. Dadi. Presumo que mesmo para este tipo de jogadas exista um guião e os jogadores têm que têm que obedecer esse guião. Existe, bom, mas tem também, todas as equipas têm, agora saltos
A pessoa não pode prever e tem que dar a solução de acordo com aquilo que o jogo vai pedindo. Vimos aqui Irineu bem mais aberto do que é costume, por via daquilo que lhe é pedido. Marcação a Silas e Luís Filipe praticamente com médio ala, bem mais adiantado do que é costume também. João Pinto. É uma estatística esta contraditória, digamos que são números contraditórios. Uma equipa que ataca mais, mas que remata menos, a do Braga. Ou não remata, no caso. Que não remata, de facto. Bender. Freixou. Luís Filipe. É muito bom o cruzamento. Depois, Marcel. Mas é um cruzamento, de facto, excelente de Luís Filipe. Para golo. Cruzamento muito perigoso. De imediato, não precisa de utilizar o 1 contra 1. Fez bem o Luís Filipe, aproveitando o espaço que ainda existia. E depois Marcel a fazer o desvio, que não resulta por pouco. Mas é a primeira jogada de grande perigo que o Braga consegue neste jogo. É talvez um dos melhores flanqueadores do campeonato, Luís Filipe, com um rendimento alto e aliás um rendimento mínimo assegurado nesta equipa do Braga de há vários anos esta parte. Fisicamente muito forte, muito resistente, muito rápido, e que também se adapta a vários tipos de posições. Dá sempre muito jeito a quem o treina. Cândido Costa. Gaspar. Rivaldo. Rolando. Insistentemente assobiado Carlos Fernandes. Os adeptos do Belenenses. Ainda não lhe perdoam a troca pelo grande rival do Belenenses, que é o Boa Vista. Freixou. Bender. Rolando. Ricardo Chaves. Nem. João Pinto. Silas. A defesa do Belenenses muito concentrada. Algumas largas têm dado unicamente no lado direito, onde hoje surge Luís Filipe e já o referimos como médio ala do Braga. De resto, o jogo pelo meio está praticamente condenado ao fracasso. Isto da parte do Braga, centralizar o jogo contra esta equipa do Belenenses dificilmente poderá dar resultado. Porque os 4 defesas mais os 4 médios, e esta imagem é um bom exemplo disso, concentram-se muito no centro do terreno, não dando qualquer tipo de espaços nem possibilidades do adversário criar jogo. E constantemente a Luís Filipe tem faltado um apoio interior para que o Luís Filipe possa, porventura, não apenas cruzar, mas também criar situações de vantagem sobre a defesa do Belenenses. Está lesionado Cândido Costa. Só agora recebe ordem para entrar a equipa médica do Belenenses. O jogador está muito queixoso e também a Maca vai entrar para retirar o jogador do Belenenses. Persiste, pois então, o golo marcado por Silas, logo ao 3º minuto de jogo. Golo que, entretanto, dá vantagem ao Belenenses. Golo que aqui recuperamos depois de uma jogada relâmpago do Belenenses. Golo marcado por Silas para desânimo de Rogério Gonçalves.
Mais posse de bola, mais ataques para o Braga, mais remates para o Belenenses. O que pode eventualmente também significar o reflexo de duas matrizes de jogo completamente diferentes. E não apenas em função das necessidades do jogo. Pandinho. Fechou. Zé Pedro. Vender. Excelente pormenor de Vender. Afasta Rolando. Tenta insistir o Braga. Fica magoado Ruben Amorim. É a segunda falta cometida por Luís Filipe. Estamos a meio da primeira parte. Luís Filipe é um de 3 jogadores do Braga até esta altura com maior acumulação de faltas. Luís Filipe, Irineu e Vender com o mesmo número de faltas. Silas. Cândido Costa. Ainda Silas. Joga-se, entretanto, a um ritmo baixo. Sandro Gaúcho. Não se pode dizer que a qualidade do jogo venha sendo alta. Atenuante, penso eu, o estado do terreno está bastante pesado, parece também de alguma maneira irregular. Cartão amarelo para João Pinto. Já foi avisado 2 vezes agora por Lucílio Batista. Então nisso agora. Mais morna nesta fase, uma das equipas superiorizando a outra, cada mais física, mais faltosa. O Braga tendencialmente a sinalizar o seu jogo de ataque do lado esquerdo, com 58% do número de ataques do Braga neste jogo. Exatamente porque não há ala direito, embora Luís Filipe venha tentando fazer lugar, não é evidentemente o mesmo, até porque tem, como já referiste também, estado sozinho nessa tarefa, quando normalmente são 2 jogadores, ala e lateral, que se quer na direita quer na esquerda, que o Braga normalmente utiliza para criar perigo pelas áreas. Sendo que um deles necessariamente tem de ter uma utilização de apoio interior para que outro possa uma ausência de um esquema habitual. Remate de Marcelo. Muito perigosa. João Pinto aparecia bem na recarga. Difícil esta bola
dado o estado do terreno e a forma como bateu na frente do Costinha. Vandinho parece muito limitado ao espaço defensivo. É um jogador muito importante também em termos de atacantes. Parece-me nesta fase, porventura excessivo, o número de jogadores que o Braga mantém no seu meio campo defensivo. Ricardo Chaves e Vandinho mais Freixo, que é um jogador que na esquerda também não pode dar grande amplitude atacante ao seu jogo, por falta de pé esquerdo e por falta de habituação também. É um jogador normalmente que joga ou ala direito, ou defesa direito, ou interior direito. Daí que o Braga me pareça, nesse aspecto, limitado. Terceira falta cometida por Luís Filipe. Freixo. Marcel. Cartão amarelo para Cândido Costa. Imediatamente mostrado por Lucílio Batista. É o segundo cartão amarelo na Liga Portuguesa para Cândido Costa. Penso que justifica, embora não me pareça que tivesse sido necessário Cândido Costa fazer ali falta. Está ainda no meio campo do adversário e a equipa está organizada também. Cândido Costa, que era até esta altura um de vários jogadores do Belenenses que ainda não tinham sequer não tinham sequer uma única falta cometida e, portanto, é um jogador que está numa fase importante da sua carreira. Um jogador de qualidade, de bom temperamento, de bom espírito até no dia a dia. Digo isso porque eu conheci como profissional. É importante esta sua passagem por um bom clube e a utilização que ele pretende mais regular do que vinha conhecendo. João Pinto. Bender. Marcelo! Bem jogado agora pelo ataque do Braga. Cruzamento primoroso de Bender. Um cruzamento de golo. Um cruzamento de golo que Marcelo tem a obrigação de resolver, porque não é incomodado. Embora entre dois jogadores, o que é facto é que não há contacto qualquer com o Marcelo. Está completamente livre para fazer o golo e exigia-se que o fizesse. É um jogador com a sua capacidade, com o seu peso, com a sua experiência já também. Jorge Jesus de imediato a chamar a atenção da sua defesa, que é impossível que o jogador cabeceie sozinho daquela forma, mas também ao homem que deixou fazer o cruzamento, a dizer que demorou muito tempo até chegar o defesa do Belenenses para que o homem pudesse fazer o cruzamento. Zé Pedro. Bem jogado. Cândido Costa. Uma resposta imediata, com mais espaço, com o tal futebol mais rápido, mas explorando o adiantamento lógico do Braga nesta altura e saindo imediatamente com perigo o Belenenses para o ataque. Silas. Marcelo. Ricardo Chaves. João Pinto. Luís Filipe. João Pinto. Vandinho. Irineu. Alvim não tem normalmente apoio para fazer frente a Luís Filipe. Luís Filipe, com a velocidade que tem, pode perfeitamente, e tem-no feito, pode repetir o tipo de problemas que tem apresentado ao lateral esquerdo brasileiro, que
que é um bom jogador, um jogador, no entanto, que vem de uma lesão. Pelo menos à partida para este jogo estava de alguma maneira em dúvida em relação à sua utilização. Sandro Gaúcho começa a distinguir-se também neste jogo o trabalho quase invisível de Sandro Gaúcho no meio campo do Belenenses, já com 7 recuperações de bola. De processos simples, taticamente muito bom. Normalmente é uma capacidade que se deve ter jogando naquela posição. Boa leitura de jogo, atenção, concentração, sentido das compensações. E ele realmente é um jogador já de grande experiência e de um rendimento muito regular. Vender. E agora João Pinto e uma vez mais Costinha. Excelente novamente Vender. Excelente o cruzamento, excelente também a entrada de João Pinto. Não há qualquer tipo de fora de jogo. E com certeza o iremos confirmar em repetição. Excelente depois a finalização é fraca. Não tirando mérito ao Costinha, a finalização é fraca e permite a intervenção do guarda-redes do Belenenses. No entanto, boa. Segunda assistência de golo de Vender, a revelar-se, pelo menos nesta altura do jogo, decisivo, sobretudo na última fase de construção do jogo do Braga. Um jogador muito e naquela bom, que verdadeiramente importa, porque aí é que se definem as É um jogadas. jogador muito bom que faz a diferença. E a partir de certo momento pegou um bocadinho nas custas deste resultado negativo e tem feito de alguma maneira, ou tentado fazer a diferença. Em termos de resultado não o conseguiu, mas em termos de ação, quer num contra um com Gaspar, que normalmente tem ganho, quer no serviço aos seus colegas do ataque, tem estado excelente, faltando a concretização de acordo com as necessidades do Braga. Mas o Braga está a crescer, continua a crescer no jogo. O Braga, nesta altura, justificava já a obtenção de um gol. Penso. Rodrigo Alvim. O meio campo do Belenenses, entretanto, vai acumulando perdas de bola. Está agora com algumas dificuldades no entrejogo, a equipa do Belenenses. Mantém muito pouco tempo a posse de bola. Silas. Lá está, com espaço. Silas é um jogador de grande capacidade técnica. Dadi é um jogador também muito rápido, não sendo virtuoso, mas é muito rápido, poderoso. O Belenenses resguardando-se, defendendo bem, pode sempre, no contragolpe, criar problemas. E aí está, possibilidade do segundo golo. Silas. Não é o caso. Grande oportunidade para o Belenenses. Desperdiçada por Silas, ele que ao terceiro minuto de jogo, numa situação relativamente semelhante, conseguiu mesmo marcar aquele que é até esta altura o único gol. Ele bem olhou para a baliza de Paulo Santos, tentou colocar a bola no poste mais distante. A bola saiu para aí a 20 centímetros do poste esquerdo da baliza do terceiro guarda-redes da Seleção Nacional no último Mundial. Mas lá está, novamente, espaço de alguma indefinição entre Irineu e Luís Filipe e as novas funções que eles desempenham. Só por isso se compreende que Silas esteja, um jogador de sua capacidade, esteja perfeitamente sozinho, em condições de bizar nesta partida. Fechou. Últimos 10 minutos da primeira parte no estádio do Restelo. Estamos a abrir a 13ª jornada da Liga Portuguesa. O Belenenses permanece a vencer 1-0, gol de Silas. 3 minutos de jogo.
Sandro Gaúcho. Marcel. Cabeceamento de Nivaldo. Freixo. Pacientemente o Braga vai mantendo supremacia no jogo. Supremacia, mas o Braga não deve esquecer o contra-ataque que o Belenenses consegue desenvolver. De uma maneira simples, mas normalmente com perigo. Um jogo pouco conseguido, pode-se dizer, pouco atraente, aquele que o Belenenses tem desenvolvido. Centrando-se na concentração defensiva, mas em termos atacantes tem unidades que vêm criando problemas no contra-ataque. Sandro Gaúcho. Rodrigo Alvim. Silas. Agora Freixo. Parece-me ter estado bem. Rubem Amorim. Cândido Costa. Zé Pedro. Alvim. Afasta Ney. Ainda o Belenenses. Alvim. Dadi. Cartão amarelo para Ney. Diz a Lucílio Batista que apenas jogou a bola. E o certo é que o jogador do Belenenses, Alvim, caiu. O Lucílio Batista, e muito em cima da jogada, de imediato assinalou a falta. Toca primeiro, penso que toca também no jogador. Primeiro realmente toca na bola, nisso tem razão. Mas não impede, às vezes as pessoas personalizar, tocou na bola, não é falta, mas não é exatamente verdade. Até porque, de qualquer modo, acaba por obstruir a possibilidade do Belenenses aqui criar uma situação de grande desconforto para a baliza do Braga. Zé Pedro. Dadi e o Ney trocaram ali uma série de empurrões durante a marcação deste livro e continuam a falar. Cândido Costa. João Pinto. Nivaldo. As alternativas que o Braga tem procurado aproveitar a posição normalmente subida dos quatro defesas do Belenenses. Foi esta tentativa de João Pinto a tentar servir Marcel nas costas dos dois centrais. Rubem Amorim.
Rolando. Bem jogado agora por Alvim. Cá está uma tendência que se verifica desde o início da partida, com mais posse de bola para o Braga. Cândido Costa. Amorim. Dadi. Mas um belo momento de Ruben Amorim. Nesta saída, controle de bola muito bom, capacidade de passe a solicitar a desmarcação deste seu colega que vemos agora. Jorge Jesus aproveita para dizer ao Dadi para levantar a cabeça, é que o José Pedro estava solto na área. Se ele tivesse colocado a bola e não tivesse fintado, ficava isolado na cara do Paulo Santos. Nem. Sandro Gaúcho. Mais uma recuperação de bola. Dadi. Fora de jogo. Assinalado ao atacante do Belenenses. Ele mesmo, aliás, num primeiro momento, apercebendo-se que estava em situação de flagrante delito posicional. Nem. Vandinho. Luís Filipe. Bender. Rodrigo Alvim. Silas. Alvim. O Sporting Braga, Zé Carlos sai para o aquecimento. Eu estava pensando exatamente no que poderá Rogério Gonçalves fazer no reinício da partida. Parece-me, e reafirmo, Vandinho completamente fora do jogo, eu diria desaproveitado em relação àquilo que pode dar à equipa. Um jogador em quem ainda não reparamos, a não ser pela sua ausência. É o jogador mais defensivo do meio campo, em termos do Braga atacante e do resultado adverso. É algo que não tem muito sentido. Aliás, não é Zé Carlos, mas sim Mateus, que está a fazer exercícios de aquecimento. E depois as tais funções que também já referimos, da Luís Filipe Irineu, se calhar a rever. Por um lado, é bom que se tenha atenção com o esquema do adversário. Agora, fazer depender uma equipa que está em terceiro lugar, fazer depender o seu esquema do adversário, neste caso o Belenenses, bem abaixo na tabela, não tem muita lógica também. Mas é o que se verifica desde o início da partida, talvez uma excessiva dependência daquilo que é oferecido pelo adversário, o Belenenses neste caso. Recuando de algum modo na sua verdadeira matriz de jogo, o Braga. Também é certo que não deu para perceber em tempo útil a bondade deste recurso de Rogério Gonçalves, digamos que é um modelo mais móvel, até porque logo aos 3 minutos o Braga estava a perder por 1-0 e desde essa altura se mantém a perder. Sim, mas a questão prende-se um bocadinho com a quantidade de situações que desde o golo para cá têm vindo a acontecer por via desta alteração estrutural e não pelo facto puro e simples do Braga ter sofrido golo
no início. Mateus, junta-se também Castanheiro nos exercícios de aquecimento. Zé Pedro vai despejar a bola na área do Braga. É uma grande oportunidade para o Belenenses. Foi Nivaldo. Nivaldo. E aí está, após esta repetição, é talvez a altura mais oportuna para fecharmos aqui a primeira parte, a transmissão desta primeira parte, após a qual então permanece o Belenenses como vencedor, depois deste golo marcado por Silas, logo aos 3 minutos. Golo que prevalece ainda no marcador e prevalece no jogo como, digamos que, o episódio mais marcante desta primeira metade do encontro. Assim, ao intervalo, Belenenses 1, Braga 0. Daqui a pouco estaremos de volta. Até já. Tudo se prepara então para o início desta segunda parte no estádio do Restelo. O Belenenses a vencer ao intervalo. 1-0, um golo, aliás, marcado muito cedo por Silas, logo aos 3 minutos de jogo, numa altura em que Lucílio Batista e João Pinto, porventura, esclarecerão o motivo pelo qual Lucílio Batista acabou a mostrar o cartão amarelo a João Pinto num dado momento da primeira parte do jogo. João Pinto, jogador ainda assim do Sporting de Braga, com mais perdas de bola. Isto tem a ver não tanto com a qualidade do jogo de João Pinto, mas também tem a ver, sobretudo, com a importância de João Pinto na equipa e porque é normalmente um catalisador de jogo no ataque do Braga, para onde normalmente também confluem todas as tentativas de jogadas e algumas delas tentativas que acabam por se consumar em oportunidades de gol. Nem Carlos Fernandes. Mateus, Vender, Mateus. Os primeiros indícios apontam para que Vender possa agora jogar numa posição mais interior e mais próxima de Marcelo. Rolando. Sandro Gaúcho. Sendo a posição de João Pinto, talvez um meio-direita. Vamos ver os primeiros momentos. Não é possível definir ainda. E que pode, por outro lado, também significar um maior apoio à direita a Luís Filipe, que ainda assim tem, digamos que, assumido todas as despesas do flanqueamento do jogo por esse lado na equipa do Braga. Vender, Mateus, agora Dadi, Cândido Costa, Zé Pedro, Ricardo Chaves, Carlos Fernandes, Roma e Eliseu fazem exercícios de aquecimento. Amorim, Rubem Amorim. Sétima recuperação de bola também de Rubem Amorim no Belenenses. Um registro semelhante ao de Sandro Gaúcho. Dois jogadores, de facto, preponderantes, sobretudo quando do lado do Belenenses é preciso fazer toda a aspiração de jogo do adversário, no meio-campo do adversário. Marcelo. O mérito de cometer poucas faltas, muitas recuperações, sem custos, entretanto, nem perigo que muitas vezes as faltas representam. Rolando. Sandro Gaúcho.
Fora de jogo assinalado o Marcel. Dá para ver, entretanto, que o Braga não muda o seu esquema. Luís Filipe mantém a posição da primeira parte e agora, em vez de Freixo, ora Vender, ora Mateus, ocupam aquela posição de interior esquerdo, mantendo o Braga um ala esquerdo, ou Mateus ou Vender, no caso. João Pinto está numa posição central de apoio a Marcel. João Pinto, Vender. Cartão amarelo para o Vandinho. Continua a abrir demasiado o espaço, o Irineu, sobretudo espaço entre ele próprio e Nem, que é o defesa mais próximo, já que o Luís Filipe está pronunciadamente mais à frente da defesa do Braga. Dadi. Zé Pedro. Bem jogado agora por Zé Pedro, pode ser o segundo golo. Cabeceamento de Rubem Amorim. Totalmente desposicionada a defesa do Braga, com este movimento de Zé Pedro, em ruptura total com a defesa bracarense. O trabalho é muito bom do Zé Pedro, aquela capacidade de ficar com a bola e ver que a defesa do Braga está descompensada, ir para um contra um e servir o seu colega de uma maneira exemplar. Muito bem feito do José Pedro. Agora o cabeceamento de Rubem Amorim, longe da perfeição, numa posição privilegiada para fazer o segundo gol. Sandro Gaúcho. Agora afasta Carlos Fernandes. Mateus. Vandinho. Raramente neste jogo o Braga chegou à composição de 4 jogadores na sua defesa. Luís Filipe. Recupera para o Belenenses Dadi. Sandro Gaúcho. Ricardo Chaves. Mateus. Vender. Marcel. Luís Filipe. Não chega Mateus. Perigoso. Esta opção que o Luís Filipe vem repetindo. Vê-se bem nesta imagem um espaço que há entre a defesa e o guarda-redes do Belenenses e que se pode sempre explorar pelos alas das equipas que atacam. Pode e deve. Pode e deve, porque é muitas vezes mais fácil de aproveitar. É mais difícil para as defesas que estão de frente para a própria baliza, muitas vezes até encaminham sem querer para... Torna a situação para uma defesa totalmente imprevista. Exato. Muitas vezes há jogadores que insistem no 1 contra 1 quando tal não é necessário. O que é verdadeiramente essencial é criar de facto condições para que depois o jogador tenha a oportunidade de poder cruzar a bola. O número de faltas cometidas vai crescendo a diferença entre as duas equipas. 20 faltas cometidas para o Braga contra 9 do Belenenses. Uma questão importante também em relação às faltas é que a equipa que está em desvantagem, logicamente,
descontrola-se com mais facilidade do que a equipa que está na frente do marcador. Aí que este acumular de faltas também de alguma maneira tem a ver com alguma ansiedade, com algum nervosismo que vai crescendo à medida que os minutos vão passando e o resultado se mantém. E agora com o maior aconchegamento de Vender numa zona mais próxima de Marcel, o que é facto é que, pelo menos os primeiros indícios desta segunda parte, apontam para uma perda de influência de Vender na definição do jogo de ataque do Braga. Nós fizemos referência à questão da concentração defensiva do Belenenses e é um dos sinais desta equipa, por isso tem sofrido poucos golos. Tem a capacidade de reagrupar, como dissemos, muitas unidades e a zona central é uma zona super povoada. Daí que Vender, logicamente, tem menos possibilidades de se distinguir nessa posição. Pontapé de Gaspar. Recupera para o Braga Ricardo Chaves. Vandinho. De falta inútil. Para o jogo. A bola estava em João Pinto. Vandinho continua no meio campo, demasiado circunscrito, um raio de ação muito limitado. Agora Luís Filipe. Nesta estrutura, a posição de Vandinho já é, penso eu, mais admissível. A necessidade com 3 homens mais atrasados. Com Luís Filipe adiantado. De manter 2 unidades de apoio em termos defensivos. E o Belenenses a espreitar cada vez mais o erro na defesa do Braga. Vender. Sandro Gaúcho. Agora Carlos Fernandes. Passo que não se aconselha, este tipo de passe lateral, no caso dá a possibilidade de Belenenses aproveitar em contra-ataque. Cândido Costa. Zé Pedro. Dadi. Para já o Braga não conseguindo forçar a nota. Em princípio seria de esperar um reinício mais vigoroso, mais agressivo do Braga até esta altura. Tal não tem acontecido. Também porque o Belenenses, evidentemente, procura repartir o jogo mesmo com o resultado a favor. Apesar do recolher obrigatório, o Belenenses tenta estabelecer no jogo um equilíbrio mínimo que aponte para uma maior divisão das despesas do jogo. Exato, as equipas mesmo em vantagem têm que espreitar a possibilidade de ampliar. Isto, todas as equipas, é o que se pede, que não se limitem a defender um resultado que é tangencial e que é sempre muito arriscado fazê-lo. Sandro Gaúcho. E aqui está o Belenenses agora a mostrar toda a força aérea do seu futebol. E vejamos que não estava em posição irregular Nivaldo. Embora dificilmente poderia desviar aquela bola. Mateus.
Irineu. Bandinho. Luís Filipe. Nova jogada em que Rubem Amorim se destaca exatamente pela capacidade de desconstrução do jogo do Braga. 9 recuperações de bola. Já ultrapassou o registro de Sandro Gaúcho. Do lado do Braga, também com 8 recuperações de bola, Carlos Fernandes distingue-se nesse domínio. Cruzamento de Luís Filipe. Praticamente esgotado o primeiro quarto de hora da segunda parte. Mantém-se o Belenenses a vencer por 1-0. Gaspar. Rolando. Cândido Costa. Rolando. Penso que mantém, parece ser uma marca também desta defesa, mantém os 4 homens de defesa sempre, invariavelmente recuados, por isso não há colaboração, pelo menos não tem havido colaboração dos laterais no jogo ofensivo da sua equipe. Cruzamento agora de Silas. Não chega, Dadi. Não chega, está o Irineu para 2 jogadores na zona do segundo posto. Empurrão de Irineu, ostensivo a Rubem Amorim, o que oferece ao Belenenses nova oportunidade de meia distância. Rubem Amorim. É quem se prepara para rematar. Bem jogado. Silas. Estava trabalhada, evidentemente. Embora ali normalmente se opte por um remate direto, que é uma situação perigosa, acaba por ser esperado um remate direto, acaba por criar este tipo de problemas. E após aquele cruzamento de Silas, nem de propósito, na defesa do Braga. Centésimo jogo de NEM na Liga Portuguesa, apenas um golo marcado. É um jogador muito bom, tem temperamento às vezes excessivo, pode-se dizer assim, alguma malandrice ali que vem de todo o seu trajeto de grande êxito primeiro em clubes brasileiros e depois aqui em Portugal, onde leva já alguns anos de grande brilhantismo e de grande contribuição, há que dizê-lo, para os êxitos da sua equipa. Cá está, é uma estatística que confirma a importância de Rubem Amorim no jogo. 9 recuperações de bola. E houve cartão amarelo para Gaspar. Demorou a fazer o lançamento. Lucílio Batista não perdoou. Irineu, descoordenação com Paulo Santos. Evidente. Silas.
Mateus. Zé Pedro. Amorim. Dadi. Agora Silas. Zé Pedro. Dadi. E agora Zé Pedro. Entretanto, continua lesionado Rubem Amorim. A 2 passos do banco de suplentes do Braga. Este corte assumiu-se que se houver precisamente para isto. João Pinto, quem coloca a bola fora do campo, com o Rogério Gonçalves a dizer aos seus jogadores para subirem mais no campo. Uma série de disputas ali em zona central, próxima da área do Braga, que finalmente Carlos Fernandes não consegue resolver definitivamente, o que dá depois esta possibilidade de remate à figura do Japão. Parece recuperar Rubem Amorim. Não fosse Rubem Amorim um jogador de futebol, nós diríamos que era a dor da ciática, mas assim foi mesmo depois de um empurrão mais excessivo, ou com maior uso, com maior excesso de força utilizada de Luís Filipe. Mas o que é facto é que o jogador do Belenenses está pronto então para recuperar a sua posição na equipa do Belenenses. Mateus. Bom apontamento de Mateus e uma bela cobertura de Nivaldo nas costas do seu companheiro lateral esquerdo, Alvin. Irineu. Nem. Carlos Fernandes. Continua a prevalecer no jogo o golo marcado por Silas aos 3 minutos de jogo. Irineu. Luís Filipe. Os 20 minutos em que, entretanto, em termos atacantes, o Braga nada conseguiu nesta segunda parte. O Belenenses nesta segunda parte teve aquela situação de Rubem Amorim, de cabeceamento desviado da baliza. O Braga tem insistido, mas tem tido muita dificuldade em conseguir soluções. Continua densa e organizada a defesa do Belenenses. Ricardo Chaves. Marcelo. Mateus na direita agora, abrindo mais finalmente o jogo da sua equipa. Vender na esquerda, Mateus na direita, João Pinto e Marcelo na zona central. De um lado e do outro continuam hiperativos os treinadores, principalmente Jorge Jesus. É já um comportamento habitual por parte do técnico do Belenenses. Rogério Gonçalves mostra-se mais preocupado do que propriamente interventivo. Bender. Nivaldo. Gaspar. Agora Carlos Fernandes.
Assinalada posição irregular a Vender. João Pinto nesta fase carente de bola, da possibilidade de fazer a diferença em termos de construção ofensiva do jogo do Braga. Muito bem marcado também, diga-se, por Sandro normalmente. Rivaldo. João Pinto. Carlos Fernandes. Assiste o Braga. Luís Filipe. Mateus. Ali uma saída à queima antes de Alvim, pondo em causa ali a segurança do lado esquerdo da defesa do Belenenses, contra dois jogadores, algo que não deve acontecer. Talvez seja possível de revermos esse lance para ter o retrato desta situação. Quinta falta cometida por Vender. E a partir de agora os pontapés de baliza do Belenenses vão ser batidos por Nivaldo, isto porque Costinha está algo queixoso do joelho direito. É o tal joelho. Costinha já esteve parado várias semanas. Mateus. Alvim. Cândido Costa. Silas. Zé Pedro. Da equipa do Belenenses, daqui a pouco o Eliseu vai ser a primeira opção de Jorge Jesus. A 20 minutos do final da partida no estádio do Restelo, o Belenenses permanece a vencer 1-0. Mateus. Uma má recepção, num passe longo, rápido, aproveitando algum impasse da defesa do Belenenses, quase era aproveitado. Se a recepção é bem feita por Mateus, rápido como Alvim teria poucas possibilidades de recuperar a sua posição. Um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu com o Irineu quando o Belenenses fez o seu gol. João Pinto. Silas. Zé Pedro. Silas. Valia técnica superior nesta equipa do Belenenses. Normalmente Zé Pedro e Silas a protagonizarem os lances. Melhor visão. Sai Cândido Costa para a entrada de Eliseu na equipa do Belenenses. Cândido Costa que é aplaudido não só pelos adeptos da casa, como também pelos adeptos do Sporting de Braga. Há de fazer um jogo esforçado, não foi brilhante em termos ofensivos, mas colaborou intensamente para o jogo coletivo. Silas. Dadi. Mesmo sem grande mobilidade, nem tem sempre um tempo de entrada muito bom quando defronta o adversário com bola. Mas mais perdas de bola, mais precipitação nesta altura da parte do Braga.
e o Belenenses ameaça crescer em termos de contra-ataque, porque o Braga nesta altura, diria eu, fraqueja. Nesta altura há alguma descrença que se percebe, porque não tem conseguido criar perigo, não consegue manter a bola quando faz as saídas para o ataque, e o Belenenses, ao contrário, vai acreditando mais que é possível manter este resultado. E o Eliseu, que nem sequer tocou na bola, já viu um cartão amarelo. Luís Filipe. Silas. Jogador muito influente neste jogo, normalmente tem capacidade para o ser, com a liberdade que tem tido hoje, não sendo obrigado a grandes deslocamentos em termos defensivos, a dar uma contribuição importante para o resultado. Esta é a falta assinalada de Luís Filipe, cometida sobre Eliseu. E depois o pisão de Luís Filipe em Sandro Gaúcho. Porventura não intencional de... Não pareceu, parece depois a imagem, o pé em cima da perna. Não dá uma boa imagem, não é uma boa imagem, mas pareceu-me no seguimento normal do movimento e não digamos temos... que é a extensão do movimento de Luís Filipe, que acaba depois por se precipitar até à canela de Sandro Gaúcho. Não pareceu realmente intenção. Gaspar. E agora Venda. E atenção ao Braga. Mateus. O passe sai comprido. Vandinho aparece com um excelente passe, solicitar no espaço Vender nesta situação. Depois o passe sai um pouco comprido. E o problema também de Mateus ser um esquerdino. De resto, o problema do José Pedro, que falámos, eficácia do pé direito em relação à maioria dos esquerdinos, no caso do José Pedro primeiro e agora de Mateus, não conseguir uma finalização de acordo com as necessidades. Silas. E vai entrar Zé Carlos na equipa do Sporting Braga. Zé Pedro. Amorim. Silas. Remate de Amorim e está 2-0 para o Belenenses. 2-0 para o Belenenses, e o que é curioso é que em toda a jogada, e não demorou assim tão pouco tempo como isso, em toda a jogada há 4 jogadores do Braga que ficam praticamente em cima da linha de meio campo a olhar para todo o desenvolvimento desta última jogada de ataque e que resulta o segundo gol do Belenenses. E é contra isso, aliás, que imediatamente protestou Ney, porque vejam aqui, é praticamente metade da equipa a defender e a outra metade a ver. É um sinal daquilo que se vem passando e que vínhamos observando. Uma fase de menor... em que a equipa não acredita. Pelo menos aquilo que vem demonstrando é de uma equipa sem convicção, sem determinação para alterar o resultado. Mais um cartão amarelo para Ruben Amorim, porque quando marcou o gol tirou a camisola, atirou-a para os adeptos do Belenenses, mas Lucílio Batista, os jogadores do Belenenses ainda tentaram fazer uma roda para que o árbitro não visse, mas era por demais evidente e por isso viu o cartão amarelo. E o Belenenses, só para terminar, ia, como tínhamos referido também, ia mostrando outra vontade, outra confiança nesta fase para um tipo de resultado destes.
embora o Braga na jogada anterior criasse perigo como não o tinha feito até agora, nesta segunda parte. O facto é que o Belenenses estava mais à vontade, estava mais confortável no jogo. E depois aquela bola ali dentro da área, no limite da área, para Ruben Amorim, que é um bom rematador, acaba por ser fatal. Um aproveitamento muito bom de Ruben Amorim, daquela oportunidade, sem deixar a bola cair, sem preparação. Uma jogada difícil, mas mais difícil para uns do que para outros. E no caso de Ruben Amorim, é um bom rematador, e daí que não se estranhe que tenha acertado no alvo. E daí resultou também o quarto cartão amarelo para o jogador do Belenenses, Luís Filipe. Ruben Amorim, que entretanto já se distinguira no jogo pelo facto de, em campo, ser o jogador com maior acumulação de recuperações de bola, amealhou bastantes recuperações de bola em todo o jogo. E agora, junta a isso um golo marcado, um golo importante, um golo que representa talvez um suplemento anímico para o Belenenses e representa talvez uma estocada demasiado forte no Braga. Irineu. O Braga tenta com a entrada de José Carlos, não se sabe ainda a custo de quem, mas transmitir algo mais, um dado novo que possa galvanizar os seus colegas. Também Castanheira. Bem precisados de alguém que possa mexer. O Castanheira é um jogador tecnicamente bom, que pode mexer no meio campo e pode dar mais clareza, embora não tenha muito tempo para o fazer. O José Carlos é um jogador muito dinâmico na frente de ataque. Poderá o Braga melhorar, porque pior do que tem feito nesta segunda parte, realmente não é crível que aconteça. Cartão amarelo para Luís Filipe. Mas o Lucílio Batista parou uma jogada quando a bola estava na posse do Belenenses, era escusado e podia ser uma jogada de muito perigo para a baliza de Paulo Santos. Era escusado, mais uma vez, o Lucílio Batista parar o jogo. Mas essa é uma tendência atual e não apenas do Lucílio Batista e não apenas do futebol português. A quarta falta, pelos vistos, terá sido essa a indicação de Lucílio Batista. Perdeu a paciência com o Luís Filipe, deixou de condescender e mostrou o cartão amarelo, embora a acumulação de faltas de Luís Filipe é superior a esse número, eventualmente indicado por Lucílio Batista como razão objetiva para que lhe mostrasse o cartão amarelo. 7 faltas cometidas por Luís Filipe. É o jogador também em campo com o maior número de faltas cometidas. Silas. Recupera Silas. Gaspar. Em relação ao Belenenses, os jogadores premiados com a obtenção dos golos merecem, claramente, em termos exibicionais também. Eu diria que, olhando para o jogo dessa forma, só faltava mesmo que Sandro Gaúcho também pudesse marcar. De uma regularidade impressionante. Está mais longe, tem menos possibilidades de fazer. Sai Vender na equipa do Sporting de Braga para a entrada de Zé Carlos. E sai também Vandinho para a entrada de Castanheira. Verifica-se a saída de 2 jogadores que normalmente são nucleares na equipa do Braga. Exato. O Vender com uma primeira parte bastante boa. Terá acusado agora o desgaste, tem tido também o início de época com alguns problemas físicos. O Vandinho, enfim, não esteve ao seu nível, eu penso também um pouco vítima também do processo adotado pela sua equipa e também nesta fase pelo cartão amarelo também que viu. E deixa-me dar nota também deste elemento estatístico que eu acho que é de relevo. A 10ª recuperação de bola de Ruben Amorim.
se tivéssemos que escolher talvez um jogador que pudesse ter sido o melhor em campo. Sim, mais completo, consegue materializar também em golo um dos seus remates, não sei se foi o único ou não estou bem certo. Mas não, foi... O Rubem Amorim tem aliás desde logo um outro cabeceamento, um outro remate de cabeça. Exato, logo no início da segunda parte, sim, embora não seja para recordar. Mas foi um jogador, e é um jogador em termos de meio campo, um jogador muito completo, um jogador que joga bem, que marca bem, que remata também, e que consegue também dar sempre uma imagem de descrição e de eficácia aos seus processos. Só para precisar, total de remates de Rubem Amorim no jogo, 3 remates, 1 golo. Dá uma média próxima de 33%. João Pinto. Marcel. Braga justificava, penso, pelas oportunidades criadas, um golo. Penso, no entanto, que o Belenenses à frente no marcador, a situação de vitorioso, assenta perfeitamente em relação àquilo que vimos. E este é o terceiro pontapé de canto do Sporting de Braga, e que resultou do 34º ataque do Braga à baliza do Belenenses. Menos ataques do Belenenses à baliza do Braga, mais eficácia, mais qualidade, sobretudo na definição do jogo. Ricardo Chaves. Nem. Luís Filipe. Eliseu. Cartão amarelo para Irineu. Mais um. Acho que resulta de um passe falhado de Luís Filipe. Uma limitação que normalmente tem. Em termos de passe, eu penso que é o ponto mais fraco de Luís Filipe. 6º cartão amarelo para um jogador do Braga. Com 4 do Belenenses e vão 10. Também por isso é que, antes mesmo de exibir o cartão amarelo a Irineu, o Lucílio Batista teve a necessidade de recorrer à cábula e aos seus apontamentos para que não lhe acontecesse pelo menos o mesmo que aconteceu, por exemplo, ainda no Campeonato do Mundo, a um dos melhores árbitros do mundo à atualidade, Graham Poole, que teve de mostrar 3 cartões amarelos a um mesmo jogador para finalmente o expulsar. Luís Filipe. Nem. Irineu. Daqui a pouco vai regressar à competição e à equipa do Belenenses, Amaral. Zé Carlos, ou Zé do Golo, se quiserem. João Pinto. Silas. O Belenenses consegue 2 golos, quando nos 6 jogos anteriores tinha conseguido 4 em casa. E logo contra uma equipa que é conhecida também pela sua consistência defensiva ao longo destes últimos campeonatos. No ataque do Belenenses continua a entrega a uma luta inglória. Dadi, umas vezes contra a defesa do Braga, outras vezes contra si próprio, Dadi, mas o que é facto é que vai moendo e vai também, de algum modo, ajudando a equipa do Belenenses a manter pelo menos pressão sobre os jogadores mais recuados do Braga. Distinguiu-se em termos de colaboração física, não em termos
qualitativos, digamos assim. Mateus. Bem jogado. Zé Carlos estava em muito boa posição para fazer golo. Mateus não terá percebido a posição do seu companheiro. De qualquer modo, é um excelente trabalho do Mateus, um cruzamento atrasado que evidentemente também deve ser aproveitado, mas neste caso particular, Zé Carlos em posição invejável para marcar. Guarda bem a bola o Belenenses. Alvim, Zé Pedro, Eliseu. Mais uma molgadela em Eliseu. Sai Silas na equipa do Belenenses para a entrada de Amaral. Cartão amarelo agora para Rogério Gonçalves. Ah não, cartão amarelo não pode ser. Pode ter havido ali alguma advertência. Apenas uma advertência, claro. E depois aproveitou também o Ládio Paramés para falar e ter ali uma troca de palavras mais acalorada com o Lucílio Batista, mas está já tudo sanado. Não parece que seja por Lucílio Batista que o Braga deve encontrar, talvez, o fundo das explicações para este resultado. Isso é do tipo de arbitragens que não se discutem. Não terá sido também muito difícil porque não houve jogadas polémicas, não houve aquelas jogadas. Mas o fundo da questão não é esse. De dúvida. Não é esse, de facto. 3 minutos, tempo de compensação. Luís Filipe. O Filipe, obrigado a grande desgaste, que também acaba por em termos técnicos, não executar tão bem. É um jogador que faz o corredor vezes sem conta. Alvim. Zé Pedro. Rogério Gonçalves vai perder pela primeira vez desde que é treinador do Braga no estádio do Restelo. O Belenenses vence por 2-0. Um jogo que, aliás, o Braga nunca chegou a dar a ideia de poder vencê-lo. João Pinto. Poder, em determinada altura, alcançar o empate, sim. Terá justificado até com 3 oportunidades consecutivas fazê-lo, mas a partir daí, a partir da meia hora, talvez 35 minutos da primeira parte, o Belenenses acabou por estancar o perigo que se adivinhava. Acabou por justificar, até porque foi conseguindo também algumas oportunidades de golo. Repartiu mais o jogo também nesta segunda parte. E o Braga, nesta segunda parte, pareceu uma equipa sem força anímica. E agora Dadi. Zé Pedro. Eliseu. Mas há uma descoordenação total na defesa do Braga. Alvim, Eliseu. Outro jogador bastante influente. Esta é uma substituição típica de um treinador que acha que o jogo está a ganho e que ao mesmo tempo acha que tem de entregar um prémio moral, se quisermos, a um dos jogadores de melhor rendimento na equipa, Zé Pedro, e portanto oferece-lhe este banho de multidão, este banho de palmas.
que é amplamente merecido. Ao mesmo tempo dá a possibilidade de participação, ainda que simbólica, a um outro jogador, o que também é importante. Para além de interromper um pouco mais, embora com 2-0 e em cima da hora, já não haja, teoricamente, perigo, mas usar todos os trunfos que se tem para salvaguardar qualquer percalço. E Mancuso, para já, ainda há tempo de tocar na bola. Alvim. Está aí o final da partida, confirmando-se a vitória do Belenenses. Primeira derrota de Rogério Gonçalves como novo treinador, ou treinador do Braga, após um ciclo de 3 vitórias consecutivas. Vitória do Belenenses, 2-0, golos, 1 na primeira parte, logo a abrir aos 3 minutos, marcado por Silas. Já depois o segundo golo haveria de ser marcado por Rubem Amorim. Golo esse que acabaria por fixar o resultado numa vitória merecida, numa vitória justa de um Belenenses que, sem ser empolgante, sem ser esplendoroso, acabou por ser eficaz e acabou por, digamos que, merecer este resultado e esta vitória. Daqui a pouco estaremos de regresso então aí para ouvirmos as reações a esta vitória do Belenenses sobre o Braga 2-0. Até já.